Imagine você ser uma pessoa saudável, ativa, e em algum momento você perceber que está com dor nas costas, perdendo força nas pernas, caindo inexplicavelmente. Esses são alguns dos sintomas de uma doença relacionada ao HTLV. HTL o quê? HTLV, um vírus que pode ser transmitido de mãe infectada para recém-nascido pelo aleitamento materno e que também pode ser transmitido por relação sexual desprotegida ou também compartilhamento de agulhas e seringas. Eu sou Heitor Neco. E eu sou Tainá Aguiar e esse é o podcast HTL o quê? Um podcast que surgiu com a ideia de trazer informações sobre o vírus e também sobre as doenças que ele causa de uma maneira muito mais fácil de entender. O HTL o quê? É produzido em parceria da Fiocruz Pernambuco com o Centro Universitário Maurício de Nassau, a Uninassal Recife, Campos de Graças. E conta com o apoio do edital PIBIC Fiocruz, sob supervisão da doutora Clarice Moraes. Nós fazemos parte do HTLV Brasil. Estamos lá no Instagram como @HTLV Brasil. Antes de começarmos, vamos entender por que estamos aqui. Eu sou biólogo e durante mestrado e doutorado, eu e Clarice, que vocês conhecerão em alguns dos próximos episódios, pesquisamos fatores imunológicos relacionados à infecção pelo HTLV. E sempre percebemos que havia falta de informação sobre o vírus. Isso para a população em geral. E aí surgiu a ideia de um podcast e como hoje sou professor, convidei uma orientanda muito massa para ajudar nesse processo. Fala aí, Thay. E eu sou estudante de enfermagem, quase terminando o curso e já venho apresentando alguns trabalhos sobre HTLV em congressos. E eu realmente percebo que ainda existem muitos profissionais e gestores da área da saúde que ainda desconhecem sobre o vírus. E olha que a estimativa é que o Brasil tenha cerca de 2,5 milhões de pessoas vivendo com ele. Exatamente. O país está em primeiro lugar em número de casos e ainda não há cura para essas pessoas. O tratamento é de acordo com os sintomas das várias doenças relacionadas ao vírus. É por isso que nesse podcast vamos falar com pessoas que vivem com HTLV, pesquisadores, ativistas e tudo para passar informação com o máximo de qualidade. E o nosso primeiro episódio não poderia ser lançado em um dia melhor. Sabe qual é? Vai ser no dia 23 de março, que é o Dia Nacional da Pessoa com HTLV. Essa data foi criada exatamente para aumentar a conscientização sobre o vírus. E é por isso que hoje a gente vai conversar com Ricardo Henrique. Eu poderia muito bem falar sobre ele, mas vamos deixar que ele se apresente. Olá a todos e todas. Meu nome é Ricardo Henrique, tenho 41 anos e sou portador sintomático do HTLV. Eu fui diagnosticado em 2022, no final de 2022, com a doença e sou portador do vírus e hoje eu estou aqui a convite de Heitor, Tainá, para falar um pouco mais de como é a rotina de um portador sintomático do HTLV. Ricardo, muito obrigada por aceitar nosso convite. É bastante importante que a gente tenha você como porta-voz aqui nesse primeiro episódio. Obrigado. E eu gostaria de começar perguntando como foi o momento da descoberta. O momento da descoberta é um pouco complicado, porque é difícil a aceitação, não é fácil a aceitação, você descobrir uma doença, né, em plena atividade física, em plena, como é que eu posso dizer assim, plena idade em que você está ativo, trabalhando, né? Então, foi difícil, foi bem complicado. No começo eu não queria aceitar, mas eu aceitei, né? Eu aceitei e hoje estou aqui dando meu depoimento e repassando para outras pessoas como é o dia a dia do portador de HTLV. Obrigado, Ricardo. A gente agradece demais pela tua fala, né? E a gente quer saber também como é que foi o momento do diagnóstico. Foi demorado? Foi um pouco demorado. O que foi que aconteceu? Só para a gente poder falar, eu comecei os sintomas mesmo começaram em 2019, com alguns tremores nas pernas, e em 2022 eu comecei a investigar a real causa desse problema, né? O que é que poderia estar sendo associado a isso? Então eu cheguei a fazer alguns exames médicos, na época pelo plano de saúde, onde eu trabalhava, e a princípio a médica, ela pesquisou, a gente fez uma abordagem mais para ver se era problema muscular. Então eu cheguei a fazer alguns exames como ultrassom, né, venoso, que não apresentaram qualquer alteração na parte muscular. Então o que acontece? A virada de chave, ela foi em 2022, ainda no meio do ano de 2022, onde eu estava em um shopping na cidade de Olinda. Eu havia deixado o carro lá de fora
enfim, e aí começou a chover. E eu, nesse percurso de sair do shopping até o carro, eu senti um peso nas duas pernas. Eu fui tentar correr e eu senti um peso nas duas pernas, como se fosse uma cãibra, uma dor muito similar à cãibra, e foi aí que o sintoma realmente se manifestou, onde eu passei a sentir muitas dores nas pernas, dificuldade para caminhar. Mas antes disso mesmo, durante o trabalho, eu já tinha, como é que eu posso dizer, eu já vinha tendo alguns sintomas como tremores, às vezes eu em pé, eu sentia como se fosse uma sensação de queda, como se alguém estivesse batendo atrás das minhas pernas. Então, até respondendo essa pergunta, então, até a gente chegar nesse resultado foi complicado, que eu tive que fui para neurologista, eu cheguei a fazer eletroneuromiografia, que apresentou uma alteração, passei pelo neurocirurgião, eu tive que fazer ressonância magnética, fiz ressonância do crânio, não apresentou nada. Eu fiz ressonância da coluna, apresentou um desvio na lombar. Então, só através dos exames de sangue é que foi determinado que era o HTLV. Mas até a gente chegar no resultado, demorou bastante. De junho, vamos aí, de junho, julho, agosto, setembro, em outubro. Ou seja, levei 4 meses para ter o resultado da doença. O resultado. Então, demorou. E assim, a médica do plano, ela tem uma desconfiança, mas ela não quis dizer, eu desconfio que pode ser o HTLV. E foi bom que ela já tinha visto na época que ela fazia faculdade, mas ela não quis dar o veredito final, né? Ela saiu encaminhando, vá para o neuro, vá fazendo esses exames aqui junto com o neuro, foi que a gente chegou no determinado fator, chegou no consenso final do HTLV, depois dos exames de sangue, mas demorou um pouco. Como você bem mencionou, você disse que estava numa fase bastante ativa da sua vida, né? Então, conta um pouquinho pra gente como foi que foi essa mudança rápida e o que você teve que mudar, adaptar na sua rotina até o atual momento. Certo. Como eu já falei, eu trabalhava numa indústria automotiva aqui no estado, então eu comecei com uma série de afastamentos, né? Porque até então eu não sabia o que era causado pela doença. Então, começou o afastamento de 5 dias, depois desses afastamentos 5, passaram a ser 10, depois passaram a ser de 1 mês, esses afastamentos. Então, foi bem complicado para mim, né? Porque eu cheguei até nessa ida e vinda do trabalho, às vezes de afastamento e voltar, muita dificuldade para trabalhar, era muita mesmo. Então, era um trabalho que eu passava a maior parte do dia em pé. Então, era bem complicado. Às vezes eu estava me arrastando e sem saber o diagnóstico da doença. Mas é bem difícil, né? Para quem tem os sintomas manifestados, é bem difícil você se adaptar com a nova realidade, porque o vírus, infelizmente, como é que eu posso dizer? Ele meio que te dá uma aposentadoria precoce, ele meio que te obriga a sair do mercado de trabalho de forma precoce. Então, foi difícil, eu não vou dizer que foi fácil, foi um momento de aceitação um pouco complicado, mas com a ajuda da família, minha mãe, né, estamos aí. Foi bem difícil, mas consegui. Certo, Ricardo. E houve muito preconceito, eu digo preconceito no momento que a gente está falando de estigma, né? Algumas doenças são estigmatizantes, né? Marcam e maculam alguma pessoa. Você acha que você sofreu algum estigma, seja no serviço de saúde, fora dele, por familiares, conhecidos, amigos? Não, eu não sofri estigma. Preconceito, eu não sofri. Eu diria que a sensação é de espanto, surpresa quando sai o diagnóstico, né? Para todo mundo, e inclusive mesmo depois do diagnóstico, às vezes quando a gente vai na rua, eu preciso fazer alguma coisa, quando eu abordo sobre o HTLV, pessoas não conhecem o HTLV. Então, foi mais uma questão de surpresa do que preconceito. Preconceito, eu diria que eu não sofri e não sofro, graças a Deus. Muita gente me aborda, às vezes a gente está no mercado, fazendo uma feira, enfim, resolvendo alguma coisa, aí as pessoas abordam. Isso aí foi moto? Não, amigo, isso é neurológico.
Aí quando querem saber mais, eu digo, ó, eu sou portador do HTLV, de uma patologia chamada HTLV, que compromete os movimentos da cintura para baixo, com o passar do tempo. Aí faz, poxa, é mesmo, eu nunca tinha ouvido falar. Depois pesquise, se você puder, sobre HTLV, que aí você vai saber. Mas, assim, preconceito não, mas ficam muito impressionados porque nunca tinham ouvido falar sobre isso. Aí, às vezes, faz uma carinha assim, poxa, é difícil, né? Você disse, é complicado, mas a gente segue a vida. Isso a gente vê muito, né? Tanto é que ainda hoje o HTLV ele é chamado de primo desconhecido do HIV. Do HIV, é verdade, é verdade. É um vírus primo do HIV e é um vírus totalmente desconhecido, né? Que pessoas não têm informação de como se pega e quais são os sintomas que ele apresenta quando a pessoa manifesta os sintomas da doença. Então, por isso que é interessante a gente trazer esse canal de comunicação. E no início dessa conversa, eu sempre procuro deixar bem claro, eu sou portador sintomático. Sintomático, ou seja, eu desenvolvi os sintomas da doença. Então, como foi falado aí no início, existem 2,5 milhões de pessoas já aqui no Brasil com o vírus. Muita gente tem e nem sabe que tem o vírus. Então, eu sempre bato nessa tecla, eu sou portador sintomático do HTLV. E aí você pode falar, já que está falando de sintomas, né? Quais são os sintomas que te levaram a descobrir e qual é o nome da condição associada ao vírus que você tem? Certo. Os sintomas que me levaram a descobrir o vírus, os primeiros sintomas foram os tremores nas pernas, depois, consequentemente, fraqueza, como eu já falei, durante o expediente do trabalho, às vezes em pé, uma sensação de como se alguém tivesse me derrubando, né, como se eu fosse cair mesmo. Fora quedas no percurso de casa para o trabalho, do trabalho para casa, eu cheguei a cair 2 vezes, uma indo para o trabalho, de repente eu fui subir o meio fio e eu já estava no chão, e uma outra, quando o sintoma já estava um pouco mais avançado, eu voltando para casa, trabalhava à noite e madrugada, então numa rua de paralelepípedo, o pé enganchou na rua e eu caí no chão, sozinho, sem ninguém para ajudar. Então foram um dos principais sintomas. Depois vieram a dificuldade para controlar a urina, né, perda do controle miccional e a dificuldade para evacuar. Foram os principais fatores. Mas, a princípio, os principais fatores foram esses: tremores nas pernas, né, dificuldade para caminhar. Foi que a gente foi tentando aí buscar o resultado do HTLV. Certo. E aí algum profissional te mencionou qual seria o nome da condição? Sim. Como eu havia falado anteriormente, por que acontece? Como eu trabalhava pela empresa, o plano de saúde, temos a chamada médica de referência, que ela é uma clínica geral, onde a gente chega para ela reclamando de uma determinada dor, e aí ela vai encaminhar para o médico especializado. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Em 2022, quando os sintomas estavam mais acerbados, eu acho que essa é a expressão correta, os tremores estavam maiores, e eu comecei a procurar um médico, expliquei para ela a situação, aí ela mandou fazer primeiro esses exames, as ressonâncias, né, para ver se era algum problema muscular. E não foi detectado nada. Passou, aí quando veio o meio do ano, que eu tentei correr e que a dificuldade aumentou ainda mais, a dificuldade para andar, aí nós fomos fazendo outros exames, ela foi me encaminhando para o neuro, onde o neuro foi pedindo ressonância magnética, foi pedindo eletroneuromiografia, questão dos pés. Junto com ele, eu fiz um somato sensitivo. No somato sensitivo, foi que foi observado essa questão do esfíncter, né? Uma questão também na parte urinária. Então, junto a isso, também indo para o neuro, e o que foi mais impactante, que eu costumo sempre dizer isso para mim, quando eu vou a alguns eventos, o mais impactante, porque a médica havia falado do plano que poderia ser o HTLV, ela não bateu o pé. Ela não quis bater o pé e dizer, você tá. Ela suspeitou. Mas o que foi mais difícil para mim foi quando eu fui para o neurologista e que nós mostramos os últimos resultados, que foi a ressonância magnética do crânio e da coluna.
ele não disse o que eu tinha, porém ele disse assim, olha, eu sou um neurocirurgião e o seu caso não é caso de cirurgia. Então, para mim, não vai adiantar fazer muita coisa porque seu caso não é caso de cirurgia, eu não tenho o que fazer. Então, eu já havia conversado com minha mãe, que na época me acompanhava, estava me acompanhando nesses exames, e aí eu já havia comentado com ela sobre essa suspeita de HTLV, e aí quando a gente saiu da sala, eu disse a ela, mãe, isso vai ser HTLV, isso vai ser HTLV. Ela, calma, tenha paciência, vai ser o HTLV. O próprio médico, o cirurgião, acabou de dizer que eu não tenho nada para ser feito de cirurgia, então isso vai ser o HTLV. Aí a gente já ficou com o pé atrás, meio que suspeitando. E aí esse neurocirurgião encaminhou para um outro neuro, onde ele foi pedindo, junto com a médica, exame de sangue. Eu cheguei a fazer, né, enfim, líquido raquiano, que apresentou, o ELISA, o Westenbolt, que apresentou o resultado final para o HTLV. Certo. O Ricardo tem uma condição chamada mielopatia associada ao HTLV. Associada ao HTLV. Eu tenho os sintomas, né, manifestados do HTLV, que são o que atualmente? Tremores nas pernas, dificuldade para evacuar, perda do controle urinário. Eu caminho, eu ainda consigo caminhar pequenas distâncias dentro de casa com uso de bengala, mas para distâncias maiores, para ir num shopping ou até mesmo no podcast aqui, eu faço uso de cadeira de roda. Então eu apresentei os principais sintomas da mielopatia do HTLV, que são esses: os tremores, a dificuldade para caminhar, né, e enfim, esses outros, dificuldade para evacuar e perda do controle urinário. E Ricardo, voltando um pouquinho para a parte do diagnóstico, né? Como foi para você receber o diagnóstico de uma doença que você nunca tinha ouvido falar? Você chegou a pesquisar? Teve alguma equipe médica que te deu algum suporte para explicar? Ou você achou também que até os próprios médicos, né, não tinham ainda conhecimento total sobre o HTLV? Eu recebi e não recebi. Eu recebi no começo, como eu já expliquei, com relação à médica, encaminhando e tal, mas assim, eu não cheguei a pesquisar. Eu, sinceramente, porque foi uma mistura de revolta com... Assim, eu não quis saber. Sinceramente, eu não quis saber, não quis pesquisar de início. Eu fiquei sabendo do resultado e não pesquisei. Pesquisei, na verdade, muito pouco, desculpa, só corrigindo, eu pesquisei muito pouco, eu não quis saber, porque o sentimento é o de revolta, né? Você está diante de uma situação e aí você descobre, a doença se manifesta em você, você descobre que é portador de uma doença e que você não vai poder mais ter aquela atividade que você fazia antigamente. Então foi meio que um sentimento de revolta, assim, eu não quis saber do início. E até tem uma história curiosa que eu consegui chegar até o HTLV Brasil e até o professor Heitor, doutora Clarice, através da minha mãe. Minha mãe foi que pesquisou mais, né, procurando saber o que era. E foi aí que, nessas pesquisas da internet, né, redes sociais, ela chegou até o perfil do HTLV Brasil pelo Instagram e mandou uma mensagem, né, poxa, que pena, meu filho está com o vírus e é uma pena que não existe uma doença, uma cura, um tratamento. Aí começou a trocar essa ideia com a doutora Clarice, aí fui e cheguei, pesquisa, fala com eles aí que eles são pesquisadores e tal. Aí eu tava naquela época de revolta, mãe, depois eu vi isso aí, não tô com paciência para ver não. Depois eu fui, mandei a mensagem, foi muito bem recebido pela doutora Clarice, conversei com ela, com o professor Heitor, e chegamos nessa... Aí foi que eu tive como é que eu posso dizer? Um suporte maior com relação ao HTLV, né? Porque eu só tive a resposta, você é portador, mas eu não tive mais nenhuma informação. E até para fazer essa questão do afastamento do trabalho foi meio complicado também. Até explicar, passar pela INSS e explicar a doença, eles também não têm conhecimento. Então eu não tive essa base. Eu só sabia que eu tinha o vírus, que a partir dali eu ia conviver com os sintomas, mas eu não tinha informação maior, não tive uma base maior. E analisando essa questão de informação, quando a gente compara essa linha do tempo, a gente percebe que hoje em dia a gente tem muito mais acervo em relação ao HTLV. Claro. Hoje é muito mais fácil a gente procurar algo sobre HTLV. Agora, para isso, né, o profissional médico também precisa buscar atualização. Também precisa, é verdade. Precisa também buscar atualização sobre o que é o HTLV.
Essa semana mesmo, nós tivemos, eu e minha esposa, nós fomos em dois postos médicos no próprio bairro onde a gente mora, ali em Ouro Preto. Uma eu entreguei a uma gerente que ela disse que não sabia o que era o HTLV. Aí entregamos o folder, eu expliquei a situação, né, falei que qualquer caso de dúvida, estava meu telefone de contato. E uma outra gerente de um outro posto de saúde já conhecia, mas não tinha visto nenhum caso de uma pessoa sintomática. Aí eu peguei e disse, muito prazer, você está falando com sintomático agora. Vou deixar aqui meu folheto, meu folder, para você, qualquer coisa em caso de dúvida, se precisar, né? Aí deixei com ele. Então você observa que às vezes nem o próprio postinho, nem a própria pessoa que trabalha dentro da área tem conhecimento. Na verdade é um folheto que eu ainda tinha alguns, de uma viagem que eu fiz, do Ministério da Saúde, explicando o que é o HTLV, né, as formas de prevenção. Então eu fui entregar para explicar que é projeto do Ministério da Saúde, que até 2030 é eliminar a transmissão vertical de mãe para filho e tal, que deve ser notificado. Deixei com ele, deixei meu telefone para, em caso de Marius, até alguma reunião mesmo, expliquei que esse mês de março é um mês especial, né, dos portadores, então deixei em dois postinhos médicos, saúde pública lá. Então, Ricardo tem se tornado um verdadeiro ativista, né? Fala um pouquinho para a gente, Ricardo, como foi que você quis sair da ideia do paciente vivendo com HTLV para o ativista falando sobre HTLV? Pronto. A ideia surgiu depois de um evento ao qual eu fui convidado aqui em 2023. Eu acredito, eu não lembro o mês, mas foi no meio do mês de 2023, justamente a convite do professor Heitor, doutora Clarice na época, onde eu fui convidado para dar meu testemunho como portador de HTLV para alguns alunos aqui da Uninasal. Então, depois dessa ideia, eu tive a ideia em casa, eu conversando com minha mãe, eu digo, mãe, que tal se a gente fazer um perfil e mostrar o dia a dia de como é ser portador do HTLV? Ela, boa ideia, vamos fazer. Aí eu criei esse perfil e eu estou levando a mensagem aí para as pessoas que é possível conviver com o vírus do HTLV, mesmo algumas dificuldades que apresentam no dia a dia, mas é possível conviver sim com o vírus, né? E aí, aproveitando esse gancho, aproveitei e levei alguns folders que eu tinha para 2 postinhos. Gostaria de levar mais e pretendo levar mais, se for o caso. Ricardo, é muito importante essa sua fala de querer levar o conhecimento e principalmente de você aceitar a sua condição, que hoje em dia é muito difícil para quem tem alguma condição assim como a sua aceitar. Tem muita negação. Então você disse que o primeiro sentimento que você sentiu quando descobriu que tinha HTLV foi a revolta. Então o que fez virar assim a chave para você perceber que sua vida não acabou aí? Pronto, eu acho que a mudança de chave foi justamente o apoio que eu tive da família, sem dúvida, e de alguns profissionais na área de saúde, né, que é possível conviver com HTLV e que a gente pode levar essa mensagem para o próximo, que é possível conviver e levar a informação sobre HTLV. E eu acredito que levando a informação é possível aí que a gente consiga, como é que eu posso dizer, atenção, né? Porque só se consegue patrocínio, estudo, pesquisa com divulgação. E hoje o HTLV melhorou muito, né? Eu tô nessa atividade aí, eu tô fazendo essa divulgação, acho que comecei, vamos considerar em 2023, então eu tenho participado de alguns eventos, então as próprias pessoas que são mais antigas e que estão na área falam que de fato de uns anos para cá tem aumentado a visibilidade do HTLV. Então a gente só consegue avanço, estudo, pesquisa com divulgação. Então eu acho que é isso que eu preciso fazer, né, que é levar a informação, mais pessoas conhecendo, a gente consegue aí ter patrocínio, ter informações, estudos voltados para a área e quem sabe no futuro próximo um tratamento ou até a cura, enfim. Certo, Ricardo, e por falar em tratamento, o tratamento é sintomático, não é isso? Isso. Você é tratado por quantos profissionais? Quais são os profissionais? O acompanhamento tem que ser multi, tem que ser apenas de especialidade? Certo. Eu faço acompanhamento, faço fisioterapia, que é para retardar os sintomas, o avanço dos sintomas.
faço tratamento psicológico, que é interessante, é importantíssimo fazer uma vez na semana. E faço também tratamento com urologista, que é a questão, para tratar dessa questão urinária. E faço também acompanhamento, vez ou outra, com a própria médica, a clínica geral, onde às vezes eu repasso alguns sintomas, onde eu também faço exames de sangue, até para levar para ela, para mostrar como é que estão as taxas, que é importante. Certo. E aí, qual é a importância do Dia Nacional do HTLV, da pessoa que vive com HTLV? O Dia Nacional do HTLV, ele é importante, né? Então, não é todo dia o dia do portador do HTLV, do portador sintomático do HTLV, diante das dificuldades que a gente enfrenta. Então, a cada dia é um novo dia. Então, muitas vezes eu não falo só por mim, eu falo de outras pessoas que eu não conheci pessoalmente, mas eu conheci virtualmente através de alguns grupos. Então, o fato de você já sair de uma cama já é uma vitória, porque a doença, infelizmente, ela com o tempo, ela vai fazendo você perder o movimento das pernas. Então, o fato de você sair de uma cama e fazer as suas atividades já é uma vitória. Então, o mês de março, ele é um mês importante, principalmente o dia 23, ele é um mês importante, mas a gente ainda precisa lutar, buscar aí para fazer com que esse mês ele seja mais visível do HTLV. Por sinal, como eu já falei, eu deixei em alguns posts, e às vezes eu pergunto até a alguns médicos e digo, ó, esse mês é o mês é um mês nacional, dos portadores, tá bom, tá certo. Aí já saio fazendo a comunicação. Então, é um mês importante para a gente levar a mensagem para os portadores de HTLV. Ricardo, você mencionou sobre a importância que o HTLV Brasil teve nessa questão do conhecimento. Sim. Mas hoje em dia você também é importante para repassar esse conhecimento para as outras pessoas. Então, em relação ao Instagram, né, que você tem o Instagram para relatar a sua vida, você já recebeu algum relato de outra pessoa? Já recebeu alguma pergunta? Como é? Sim, eu já recebi, Tainá. Por sinal, a criação desse perfil, eu fico bastante contente, porque tem pessoas de outros estados, que chegam até a mim com uma dúvida, com um problema, e perguntam, ó, como foi que você descobriu qual foi o exame que você fez, a quem eu posso procurar? Aí eu indico, ó, você pode fazer exame e tal, para começar, e assim eu saio conversando com algumas pessoas. Então isso para mim foi legal, e é legal porque às vezes chegam pessoas, não só daqui do estado, a maioria das vezes são de outros estados, chegam para mim e dizem, ó, eu descobri que eu fiz o exame, deu positivo, e agora o que é que eu faço? Né? E aí você dá aquela palavra decisiva, ó, calma, não é assim, a vida não acabou, você pode fazer fisioterapia, pode buscar outros exames. Então, é bem legal isso. Você tem um perfil que outras pessoas chegam até você através dele, né? Que às vezes tem exposição de risco, ou até às vezes está com sintoma similar, já aí pergunta o que é que pode procurar para fazer, para saber se realmente é. Então isso é que é bacana, isso é que é legal de ter o perfil. E por falar em perfil, Ricardo está super ativo agora nas redes sociais, Isso. né? Está agora criando o HTLV Pernambuco. Isso. Fala pra gente sobre o HTLV Pernambuco. Pois não. O HTLV Pernambuco é uma ideia nossa aí de recuperarmos uma associação que já existe no estado, porém ela no momento ela não está ativa, ela não está atuante. Ela está ativa, mas ela no momento não está atuante. Então, a nossa ideia é de voltar a fazer funcionar essa associação, que por sinal foi a primeira associação criada não só aqui no Brasil, mas no mundo. Essa associação ela teve ativa, ela foi criada em 2005, por sinal completou 20 anos agora esse ano. Ela permaneceu atuante, eu acredito que até 2010, 2012, e no momento ela não está atuante, mas continua com a sua parte financeira, cadastral financeira ativa. Então a nossa luta é para tentar voltar a funcionar isso, para que os portadores de HTLV, tanto sintomáticos como os assintomáticos, possam ter um suporte,
possam ter quem procurar aqui dentro do estado. Então, a nossa ideia é essa. Nós já estamos com espaço físico, que a princípio será na Associação de Moradores da primeira e segunda etapa de Rio Doce, mas o que a gente precisa são de pessoas que realmente queiram abraçar a causa junto conosco, né? De voluntários, pessoas que queiram realmente fazer a coisa andar, fazer com que a associação ela progrida e que a gente possa buscar junto ao Estado incentivos para tornar visível os portadores de HTLV. E a gente está aqui, né, com o banner do HTLV Pernambuco aqui na mesa do podcast. E tá um banner bem bonito, a logo é bem bonita. Explica pra gente quem fez, como foi feito, o que é que significa. Explico sim. A ideia desse banner, a ideia desse símbolo aí da associação foi inspirada na bandeira de Pernambuco, né? O fundo tem as cores da bandeira do estado, do nosso estado, Pernambuco, como a estrela principal, que é a estrela do estado, e o sol que representa nosso estado. E ao centro dele, a fita, que é a fita dos portadores de HTLV. E embaixo o nome HTLV Pernambuco. Em vermelho, HTLV representando, né, a cor de sangue e dos portadores de HTLV. Por enquanto, a rede social é apenas do meu perfil, que é o portador diário de um portador de HTLV. Ricardo, que recado você daria para uma pessoa que acabou de descobrir que vive com HTLV? O recado que eu dou é que, em primeiro lugar, tenha paciência, que não é o fim do mundo, entendeu? Porque existem, como eu já falei aqui, existe o portador sintomático e assintomático. Eu vou falar para o portador sintomático que manifestou a doença, que isso não é o fim da sua vida, né? Que existem outras formas de viver, de conviver com o vírus, e que, acima de tudo, é preciso o apoio da família e que você pode conviver com o vírus. Eu convivo, não é fácil, foi uma mudança muito repentina, mas eu convivo com o HTLV, e o HTLV, para mim, através das redes sociais, ele me abriu muitas portas. Eu acho que se não fosse o HTLV, eu não estaria hoje aqui dando meu testemunho e nem teria recebido outros convites para mostrar o meu testemunho de como é ser um portador de HTLV. Então, não desista. É possível conviver, não é o fim, entendeu? Pode ser o começo de uma nova história na sua vida. É esse o recado que eu dou. E o recado que eu dou para as pessoas assintomáticas que não têm o sintoma é que procurem levar a informação para outras pessoas que você se relaciona, para que elas não venham a pegar o vírus também, não venham a ser contaminadas. Né? Não faça isso uma maldade, não seja uma pessoa ruim, né? Porque você pode ter o vírus, saber e dizer, não vou passar, não corre o risco, porque eu não sou sintomático, vou fazer, não vou me prevenir e tá tudo certo. E aí aquela pessoa com quem você relacionou pode se manifestar. Então a dica que eu dou é, cuidem-se também, né? Tenha amor ao próximo, para que essa pessoa fique protegida e não venha a pegar o vírus. Então esse é o meu recado. Então, Ricardo, eu queria te parabenizar, né, pelo trabalho que você vem desenvolvendo, te agradecer por não somente estar aqui, mas por todo o trabalho de divulgação que você faz. E digo que é muito importante a gente ressignificar, né, algumas etapas, e você faz isso muito bem. Né? Obrigado pela tentativa, inclusive, que eu acho que vai ter êxito, de reativar o HTLV Pernambuco. A associação é importantíssima de fazer isso. Né? E fique à vontade para suas palavras finais. Eu gostaria só de fazer uma ressalva que muitas pessoas, Heitor, elas têm vergonha quando descobrem que são portadoras da HTLV, elas têm vergonha de se assumir, de dizer que tem a doença. Então, não tenha vergonha. Mesmo que você não queira, como é que eu posso dizer, se expor para uma quantidade maior de pessoas,
crie um grupo para você, para sua família, para você mostrar o seu dia a dia para sua família, para os seus amigos mais próximos. É a visibilidade que torna com que as ajudas cheguem até você. Então, a gente não vai chegar nunca a ajuda que a gente tanto deseja de laboratórios, pesquisas, se a gente não mostra o que tem, se a gente se recusa a mostrar que é portador do HTLV. Então, como eu já falei, eu criei esse perfil e fico feliz quando pessoas chegam até mim e dizem, eu sou portador, como é que você conseguiu? Hoje você está trabalhando, como é que você dirijo, como é que você fez para adaptar o seu carro? Então, isso me deixa feliz, levar a informação para o maior número de pessoas possível. Então, faça isso também, você que está vendo esse podcast, tente sair um pouco da sua bolha e se mostrar mais, levar a informação para o maior número de pessoas sobre o que é o HTLV e que é possível conviver com os sintomas da doença. Então, esse é o meu recado para quem está assistindo. Não tenha vergonha. Então, gente, esse foi o HTLQ e até o próximo episódio. Nos próximos episódios falaremos com pesquisadores sobre HTLV, doenças associadas e muitas políticas públicas. Até mais, Thay. Até mais, Heitor. Obrigada, Ricardo. Obrigado a você.